Olá, meus amigos e irmãos fraternos do nosso grupo Fraterno Espírita Irmãos Rogério Cláudio. Mais uma vez estamos aqui para dividir o nosso evangelho com vocês e sempre bom a gente lembrar da importância de separar um recipiente com a nossa água fluidificada para que no final a gente possa receber essa energia através da água, distribuir para os nossos familiares ou com quem a gente quiser. Sobre os bons pensamentos no dia da nossa oração, sobre o equilíbrio melhor da nossa alimentação e sobre as boas vibrações, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Vamos começar a ler uma mensagem para a gente abrir o nosso estudo. Cultive a verdade em todos os momentos da sua vida, e a verdade o levará triunfalmente ao progresso. Seja verdadeiro em todos os pensamentos e ações e emoções, e nada lhe ocorrerá de mal. Deixe que a divindade se manifeste por ser o intermédio e procure ouvir a voz silenciosa que lhe fala do fundo do seu coração por meio de sua consciência. Obedeça aos conselhos que ela lhe der. Divino e amado Mestre, Pai de infinita bondade, de infinito amor, queremos pedir, Senhor, a permissão da nossa espiritualidade amiga, que todos os dias do nosso estudo prepara no mesmo horário o nosso ambiente, para que possamos receber de maneira mais equilibrada, mais leve e harmoniosa a mensagem que vem do alto. Pedimos, Senhor, que ilumine nossos pensamentos, nossas palavras e nosso coração, para que essa mensagem seja recebida e seja transmitida de forma clara e da melhor maneira que pudermos. Que assim seja. Vamos aqui abrir o nosso evangelho. Hoje no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O primeiro item, o que se deve entender por pobres de espírito. Item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Tanto que se diz para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. O homem de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção, concentrando sobre si mesmos os seus olhares. Eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria e negar até mesmo a divindade, ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientemente para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, e não podem crer na possibilidade dos que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde o contemplam. É muito interessante quando ele diz aqui para nós, não é que a gente não saiba, né, uma das virtudes mais difíceis do homem é o orgulho. E a gente sabe o quanto o orgulho nos leva para caminhos muito difíceis, torna tudo mais difícil. E aqui quando ele fala pra gente que essas pessoas orgulhosas não conseguem admitir que existe um mundo acima de nós, como se os homens orgulhosos tivessem a condição dentro da cabeça deles de dar conta de tudo, de controlar tudo
e como se estivesse acima de qualquer bem, qualquer mal. Não existe a possibilidade de admitir que existe algo maior que eles que possa mudar algumas situações, muitas vezes para melhor, com certeza, porque o nosso caminho, né, a gente consegue tentar traçar antes de estarmos aqui nesse mundo invisível da melhor maneira. Então, a dificuldade maior é que o orgulho não deixa que nós, humanos, admitamos que precisamos abrir a nossa mente e entender que existe algo muito maior que nós que está além da nossa capacidade humana. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho que lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se, que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí, o só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Ou seja, o que a gente não pode ver e tocar é como se aquilo não existisse. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para a gente simples, tendo por pobres de espírito o que as tomam a sério. Ou seja, os pobres de espírito, na cabeça deles, são as pessoas que admitem alguma coisa que elas não podem controlar e que elas não podem direcionar, porque está acima delas, e eles colocam como se fossem pobres de espírito, que na verdade não são. São os humildes, que são os primeiros a entrar no reino dos céus, né? Que a gente sabe. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e o outro que, humildemente, se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Ou seja, em algum momento vai ter que ser reconhecido a presença divina. Se for na nossa, que a gente fala de prestação de contas, Deus não pode, não deve julgar nunca, mas nesse momento também fazer da mesma forma aquele que segue um caminho divino ou que segue de alguma forma a presença, né, desse mundo invisível, que é a nossa felicidade, né, a nossa felicidade eterna. As pessoas que admitem isso, em algum momento vão se encontrar com as pessoas que não admitem, né, falando de uma linguagem bem coloquial, mas Deus não pode direcionar da mesma forma aquele que acreditou e aquele que não acreditou. Cada um tem o seu caminho. Dizendo que o reino dos céus é dos simples. Quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo de que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, nesse título, o que se deve entender por pobres de espírito, ele já resumiu aqui pra gente. O pobre de espírito, na verdade, é o humilde e que Deus considera como o ser humano de maior qualidade moral, que ele está do lado oposto do ser humano que é orgulhoso e não admite a presença divina ou a presença de um mundo espiritual que esteja acima de nós. E ele finaliza dizendo: mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja um pobre de espírito, porque isso para Deus é mais importante, que ele seja humilde, se isso quer dizer pobre de espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então ele é pobre de espírito para o mundo material, para as pessoas que estão enxergando só o que a gente tem aqui de palpável, mas para Deus esse pobre de espírito
é o verdadeiro ser humano humilde que vai adentrar no reino dos céus, dotado de qualidades morais, espirituais, morais. E hoje a gente vai ficar com essa reflexão. É importante a gente refletir sobre todos nós temos um pouco de orgulho dessa virtude, mas também todos nós temos o nosso lado, né, da humildade, e cabe a nós mesmos refletir diariamente sobre os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para onde que nós estamos canalizando e direcionando os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas atitudes. E nós temos que pensar sempre e refletir sobre o livre-arbítrio que temos de seguir mais o caminho que a gente precisa para crescer espiritualmente, moralmente, como seres humanos, diante de todas as nossas falhas, diante de todas as nossas, vamos falar, pequenas missões, né, no nosso dia a dia. E a gente atravessa muitas circunstâncias e situações que nos colocam à prova, que podemos colocar os nossos sentimentos, as nossas virtudes em ação. Então, provas nunca nos faltam. A gente só precisa ter a serenidade, a sabedoria, essa reflexão para que a gente possa direcionar melhor os nossos sentimentos, as nossas ações, para que a gente possa ter uma melhor conduta para direcionar essa nossa existência. E hoje nós vamos ficar aqui com essa passagem e vamos agradecer, meus irmãos, desde já a vocês aqui do nosso grupo, sempre do outro lado aqui online, a nossa espiritualidade e a Deus. Divino e amado Mestre, Pai de infinita bondade, de infinito amor, queremos, Senhor, mais uma vez agradecer aqui. Nós estamos agradecidos de todo o nosso coração por mais uma oportunidade de juntos, reunidos em seu nome, trazer essa mensagem que vem do alto. Uma mensagem que nos traz as nossas reflexões necessárias, que nos traz mais entendimento, mais aprendizado, para que possamos rever os nossos conceitos, rever os nossos valores, repensar as nossas atitudes. Sabemos que somos falhos, que erramos e que precisamos cada vez mais entender esse caminho. Principalmente nesse momento, Senhor, pedimos a força, a fé, a coragem para termos esperança em caminharmos com fé, com amor, com humildade no momento que estamos atravessando cada vez mais. Pedimos, Senhor, que fique conosco, nos ilumine, nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Que assim seja, meus irmãos, graças a Deus.